Há muito tempo, séculos atrás, em uma pequena parte desse nosso vasto mundo, vivia um povo chamado de Os Filhos de Israel. Desses filhos, surgiram certos homens e mulheres através dos quais Deus se revelou para toda a humanidade. Um deles foi Elias, um profeta destemido. Numa distribuição, Works Editora, Elias, um profeta destemido. Um episódio do Velho Testamento. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Há quase 3.000 anos, um grande profeta veio da região deserta e montanhosa de Gileade. O seu nome era Elias, um homem que havia dedicado a sua vida a Deus. E agora Deus estava enviando-o para o rei de Israel. Naqueles dias o rei Acabe reinava sobre Israel, e a rainha Jezebel reinava sobre Acabe. Foi ela que construiu altares para a adoração de Baal, o deus pagão. E porque o povo adorava ídolos, uma fome cairia sobre a terra. Viva o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo. Que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então o Senhor falou com Elias, dizendo: Vai-te daqui e esconde-te junto ao ribeiro de Carite. Tu beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E assim, obedecendo ao Senhor, Elias deixou rapidamente o palácio. E Elias viveu no deserto e bebeu do ribeiro de Carite, e os corvos lhe traziam pão e carne toda manhã e toda noite. Dessa forma, Deus lhe dava comida. Mas depois de algum tempo, o ribeiro secou porque não havia chuva. Então o Senhor falou de novo com Elias, dizendo: Levanta-te, vai a Sarepta e habita ali. Eu ordenei a uma viúva que vive lá que te sustente. Quando Elias chegou ao portão da cidade, ele viu uma viúva e seu filho apanhando lenha, e ele o saudou. Peço-lhe, traga-me um pouco de água para beber. E também um bocado de pão. Viva o Senhor seu Deus, que quase nada tenho. Tudo que tenho é um punhado de farinha e um pouco de azeite. Eu estou apanhando alguns gravetos para preparar algo para mim e para o meu filho. Quando a comida acabar, certamente morreremos de fome. Não tema. Vá e faça o que eu disse. Porém, faça primeiro para mim um pão pequeno. Depois fará para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva. Obediente, a viúva fez o que Elias mandou, e ela, o seu filho e o profeta comeram por muitos dias. E assim como Deus tinha prometido, havia sempre farinha na panela e azeite na botija. Então Elias ficou na casa da viúva, em um quarto superior. Mas um dia o filho da mulher adoeceu e morreu. Deixe-me em paz, homem de Deus.
Você veio para me lembrar dos meus pecados e matar o meu filho. Dê-me o seu filho. Então Elias levou o menino para o quarto superior onde ele morava e o deitou na sua cama. E quando eles ficaram sozinhos, ele orou ao Senhor. Ó Senhor, meu Deus, faze este menino viver de novo. Vê, teu filho vive. Um dia, Elias enviou um mensageiro ao rei Acabe para avisá-lo que queria falar com ele. É você quem tem perturbado Israel? Eu não tenho perturbado Israel, e sim você e a sua casa, porque você abandonou os mandamentos do Senhor e adorou a Baal. Envie homens para juntar todo Israel no Monte Carmelo, e também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezebel. Assim todo o povo e os sacerdotes de Baal se reuniram no Monte Carmelo, e eles esperaram para ver o que Elias faria. Até quando se dividirão entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. E se é Baal, então sigam-no. Deem-nos 2 bezerros, e que os profetas de Baal escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invoquem o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E o Deus que responder pelo fogo, esse será Deus. Primeiro, os sacerdotes de Baal ofereceram um sacrifício no seu altar, e eles invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, mas não houve nenhum tipo de resposta, nenhum fogo se manifestou no altar. Então Elias começou a zombar deles. Clamem mais alto! Ele é o seu Deus! Pode ser que esteja perdido em pensamentos ou em alguma longa viagem. Ou talvez ele esteja dormindo e tenha que ser despertado. Os sacerdotes de Baal clamaram mais alto e continuaram até tarde, mas ainda assim não houve resposta. Então Elias consertou o altar do Senhor que havia sido destruído. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das tribos de Israel, e reconstruiu o altar. Ele abriu uma vala em sua volta, arranjou a lenha e dividiu outro bezerro e o pôs sobre a lenha. Encham cântaros de água e derramem sobre o sacrifício e sobre a lenha. Repitam uma segunda vez.
E uma terceira vez. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus. Então caiu fogo do Senhor e consumiu a oferenda, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na vala. E então o povo acreditou no Senhor. Lancem mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Volte para o seu palácio, rei Acabe, pois logo haverá chuva abundante. Mas quando Acabe contou a Jezebel tudo o que Elias havia feito e como ele matara todos os profetas de Baal, a rainha gritou enfurecida: Que os deuses me punam se eu não matar Elias amanhã a esta hora! Para salvar a sua vida, Elias fugiu para o deserto onde ele pediu para morrer. Mas um anjo do Senhor veio e o alimentou e o consolou. Por fim, Elias chegou ao Monte Sinai, onde Deus havia falado com Moisés centenas de anos antes. Enquanto Elias sentava em uma caverna no monte, um vento forte varreu o topo da montanha, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um sopro delicado. Que fazes aqui, Elias? Eu tenho lutado por ti, ó Senhor Deus dos exércitos, porque o povo abandonou o teu concerto. Eles derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. Agora eu sou o único que sobrou. E eles estão tentando tirar a minha vida. Então Deus garantiu a Elias que ele estava enganado, que ainda havia 7.000 em Israel que não tinham se curvado a Baal. Ele também mostrou a Elias que o seu trabalho continuaria. Elias logo ungiria um outro profeta que continuaria o seu trabalho. E assim, com fé e coragem renovada, Elias deixou o Monte Sinai para continuar o seu trabalho. Mais tarde, quando Elias passou por um campo onde um jovem estava lavrando, de nome Eliseu, ele pôs a sua capa sobre Eliseu para mostrar que Deus o havia escolhido para ser o próximo grande profeta de Israel. E Eliseu deixou tudo para trás e o seguiu e o serviu. Mas um dia Elias sentiu que era hora de deixar Eliseu. Ele tinha fielmente feito o trabalho de Deus na terra e estava prestes a ser elevado ao céu. Mas antes, ele se ofereceu para fazer uma última coisa para o seu discípulo. Antes que eu seja levado,
Dize-me, Eliseu, o que queres que eu faça por ti? Peço-lhe que haja porção dobrada de seu espírito sobre mim. Pediu-me uma coisa difícil. Mas se me vires quando eu for tomado de ti, terás o que pedistes. Eliseu viu um carro de fogo e cavalos de fogo que ficaram entre ele e Elias. E Elias subiu ao céu em um redemoinho. Então Eliseu pegou a capa de Elias que tinha caído no chão e partiu para realizar o trabalho do Senhor, pois ele sabia que desse dia em diante o Espírito do Senhor estaria com ele, assim como havia estado com Elias.